Pessoal, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje é sábado, dia 17 de setembro de 2022. Como vocês veem, hoje Diário de Bordo é a bordo. Realmente eu estou aqui na Castelo Branco, em direção a Pompeia, onde nós teremos um adesivaço, tem uma carreata e depois tem a inauguração do comitê com Bolsonaro, Pompeia com Bolsonaro, lá em Pompeia, né? Então, um abraço a todos de Pompeia. Daqui a pouco estarei com vocês aí na cidade. Espero que esteja dando para ouvir aí. Vai balançar um pouquinho, né, hoje, porque hoje não estou aqui no local normal. Então a gente está dentro do carro, aqui dentro de uma van, na verdade, indo para lá. E, como falei, hoje o tema, né, é a respeito da importância de estabilidade e de lealdade. Vocês devem ter estranhado que ontem o nosso Diário de Bordo não ficou gravado. O que acontece é o seguinte, né? Na hora que eu terminei de fazer o Diário de Bordo ontem, na hora que eu comecei a colocar para compartilhar o vídeo, para deixar gravado, o Instagram deu uma piscada, vamos dizer assim, ele saiu sozinho do programa. E depois eu fui procurar, para se o vídeo tinha ficado gravado, como normalmente ficaria, e não ficou, né, em vídeos arquivados, né, de streams arquivados, então não ficou. Então não sei o que aconteceu com o Instagram. O fato é que perdemos, né, vamos dizer assim, a gravação do vídeo de ontem. Portanto, hoje, né, além de falar da importância de lealdade e estabilidade, a gente vai falar também um pouquinho sobre o assunto que eu falei ontem, né, que era mais com respeito à importância da renovação política. Então, renovação política, vou colocar os dois assuntos hoje, e aí que a gente fica com as duas coisas, né? Vamos lá, gente. Então, o que a gente começa falando aqui hoje, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa manhã, né? Realmente é um prazer falar com vocês. Estou vendo o Isaac Júnior aí, o Eduardo, o Polidoro, né? E assim vai. Então tem várias pessoas aqui, a Solange entrando aqui agora também, né? Então, muito bom estar com vocês aqui mais esse dia, né? Então, a redução visual é interessante, que toda vez que a gente começa o Diário de Bordo, né, ele sobe, o número de pessoas sobe para um certo número e demora uns 5 minutos, ele cai bastante, né, a quantidade de pessoas. Eu acho estranho que esse comportamento ele é padrão, né, em todos os diários de bordo. Então não sei se tem algum ajuste de software, né, do Instagram, né, ou alguma restrição que colocam, que inicialmente ele deixa subir as pessoas, depois ele derruba as pessoas. Eu não sei o que acontece, depois começa a entrar novamente mais devagar. Então, sei lá. Bom, então, bom dia aí a todos. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Então tá aqui, ó, número 222. Então é fácil de lembrar, né? No dia 2, vote 222. Nós estamos no meio da campanha, faltam aí aproximadamente 15 dias para a eleição. Eu preciso aí de todos vocês para que nos ajudem a divulgar, para que nos ajudem a passar essa informação para as pessoas. Então se inscrevam nesse canal, @astropontes, aqui no Instagram. Entre nas minhas outras redes sociais, acompanhem, né, o dia a dia aí dessa campanha ao Senado, né? E depois, se Deus quiser, eleito, né, a gente vai recordar desses tempos. Eu vou continuar a fazer o Diário de Bordo lá, e aí vocês vão acompanhar o Diário de Bordo diretamente do Senado, né? E vai ser bastante interessante. É importante ter esse contato, né? Então quero agradecer por todos, não só por votarem em mim, né? Eu preciso do seu voto, né, para ser eleito em São Paulo, que isso é uma vaga só para o Senado, uma vaga só, então precisa de um número bastante expressivo de votos. Então eu preciso do seu voto, né? E também preciso da divulgação, né? Que vocês me ajudem a divulgar, passem esses vídeos para os seus amigos, passem para parentes, família, rede social, tudo isso aí é muito importante, tá bom? Então vamos lá.
Vamos começar hoje, com esse tema de estabilidade, né? E eu vou somar o tema de ontem também, né? Você sabe que eu sou, né, ao longo da minha carreira, eu comecei lá como eletricista aprendiz, depois fui ser piloto da Força Aérea, piloto de caça, aí já começa uma coisa interessante, piloto de caça, depois engenheiro do ITA, aí piloto de testes, né, de aviões, depois mestrado, doutorado, essas coisas, fui fazer lá nos Estados Unidos, e aí a NASA abriu a seleção, processo de seleção, como ela faz a cada 2 anos, e como o Brasil tinha entrado no programa da Estação Espacial Internacional, aí tinha vaga para um brasileiro, né? Eu me inscrevi no concurso público, entrei na turma 17 de astronautas da NASA, lá em Houston, no Johnson Space Center lá em Houston. A turma 1 é aquela turma lá dos eleitos, né, para quem já assistiu o filme. E essa profissão, né, de astronauta, ou a profissão de piloto de testes, ou a profissão de piloto de caça, são profissões com alto risco, né? Profissões de alto risco. A profissão de astronauta talvez seja uma das profissões mais arriscadas, né, do planeta Terra. E por isso que tem poucos também, né? E é difícil também a entrada, né? É muito restrito, você tem que ter um currículo muito grande, você tem que passar por testes muito rigorosos, tem que aprender muito, tem que estudar muito, e com tudo isso aí, o número de astronautas é bem baixo, né? Menos de 600 pessoas já foram ao espaço como astronautas profissionais, então ainda é um número menor ainda. E como tem todo esse processo, né? Você vê que, se você pensar quantas pessoas já nasceram e morreram nesse planeta Terra e quantos vivem, né? Nós estamos falando aí de basicamente, né, o que daria em torno de 10 bilhões de pessoas, certo? Tem 7 bilhões de pessoas vivas atualmente, talvez mais uns 3 bilhões que já nasceram e morreram. Então, entre 10 bilhões, menos de 600 já chegaram ao espaço, menos de 600 são astronautas. Então dá para ver que é uma carreira muito, muito restrita, né? Não é qualquer um que consegue chegar a ser astronauta profissional. E isso envolve muitas coisas, não só a formação, a dificuldade, o sacrifício pessoal, mas o risco envolvido. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu estou falando isso aqui pelo seguinte, porque para que você cumpra direito uma missão espacial, uma das competências que você tem que ter, qualidades que você tem que ter, é estabilidade emocional. Você não pode, e durante todo o treinamento, aqueles que não têm estabilidade emocional, eles vão sair, eles vão desistir, porque não vão conseguir acompanhar. O estresse é muito grande, o trabalho sob estresse é muito grande, a eficiência sob estresse é muito grande. Então, aqueles que não têm a qualidade de estabilidade emocional, ou eles desistem, ou eles nem conseguem entrar, né? E por quê? Quando você está no espaço, por exemplo, ou quando você está com o mesmo piloto de teste, quando você está executando um teste no avião, você não pode deixar a emoção, né? A emoção é muito bom para você, tem que amar as pessoas, você tem que usar as emoções, é assim que a vida prossegue, né? Porque a diferença de um ser humano é justamente a emoção. Mas quando você está em sentido operacional, pilotando um avião, pilotando uma espaçonave, né, ou trabalhando no espaço, coisas podem acontecer, coisas fora do comum. Você espera que tudo dê certo, mas a probabilidade de você ter uma falha de um sistema, uma falha crítica, você ter, como eu tive na estação espacial, fogo em voo na estação e etc., ou como eu já tive muitas vezes em voo, né? Você não pode deixar a emoção tomar conta, você tem que continuar a trabalhar, então fazer o checklist, fazer o que é preciso para você, né, executar o treinamento, fazer aquilo funcionar, e para isso você precisa ter uma estabilidade, um controle emocional muito bom. E eu descobri uma coisa muito interessante, né, na vida, que isso aí é útil em muitas coisas na vida, inclusive se você para você ter uma performance boa, por exemplo, como ministro também,
é importante você manter uma estabilidade emocional, é importante você manter a sua equipe muito bem tratada. O líder tem essa função de cuidar da sua equipe, não é só montar a equipe, é cuidar da equipe, ver com que a equipe tenha capacidade de trabalhar, tenha as ferramentas necessárias. Você abre caminho para a equipe, você explica qual é o seu objetivo, qual é o objetivo daquele projeto, daquela função, por exemplo, para que serve o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Tem que motivar a sua equipe, você tem que dar tranquilidade para a equipe, e para isso você precisa ter um líder que seja constante, um líder que seja sensato, que eles possam confiar, que sabem que é uma pessoa estável, que não é uma pessoa com um comportamento errático, que nada disso aí é bom para você liderar qualquer equipe. Você não tem uma boa estabilidade se for assim. Outro ponto importante é agora, indo para o Senado. Você imagina, o Senado é a Câmara Superior do Congresso. Você precisa de senadores, por isso que você vê que senadores geralmente são pessoas mais naturalmente, o ideal é que sejam pessoas com mais experiência de vida, são pessoas com mais experiência profissional, são pessoas que têm que ter mais conhecimento técnico para tomar decisões técnicas, tomar decisões pragmáticas. Isso significa decisões importantes para todos os brasileiros, são decisões tomadas no Senado. Para você defender o Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo só tem 3 senadores, como todos os estados, e esse ano vai ser eleito só um. Importante lembrar disso, que às vezes eu vejo o pessoal, vai eleger 2, não, é só um que vai ser eleito, e eu espero que vocês me elejam, preciso do seu voto, astronauta Marcos Pontes, número 222, para representar o Estado de São Paulo com seriedade, com conhecimento técnico, e com estabilidade. Então o Senado é local de pessoas estáveis, pessoas sensatas, com experiência de vida, e isso é muito importante para o nosso Estado também. Vou falar nisso agora, já que ele falou de estabilidade, eu vou falar de lealdade também, que é outra característica muito importante. Lealdade é um valor importante demais. Você olhar, eu sou militar, eu sou piloto de combate, eu sou leal ao meu país, eu sou leal à minha bandeira, eu sou leal às pessoas do meu país. Eu jurei na academia defender, na academia da Força Aérea, quando me formei, defender o meu país e os brasileiros contra pessoas desse país. Elas podem ser aquelas pessoas que me apoiam, e tem gente que também não vai apoiar, que eu tenho obrigação como militar de defender também essas pessoas. Eu defendi todos sem distinção, todos aqueles que são brasileiros, eu vou defender. Então esse vai continuar do Senado. Da mesma forma, eu vou cumprir a missão lá com lealdade. Lealdade é uma característica importante. A gente viu na eleição de 2018, muitos políticos, candidatos na época lá, que usaram o nome do presidente Bolsonaro, por exemplo, e falavam, era tudo a favor dele, etc. E depois, depois eleitos, viraram as costas para o presidente, traíram o presidente, falaram todo tipo de coisas erradas com relação a ele, inclusive foram para a tribuna para pedir o impeachment do presidente. Isso a gente viu lá a nível federal, na Câmara dos Deputados,
A gente viu a nível estadual, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Depois essas mesmas pessoas vêm com uma cara de pau enorme e querem que o presidente os apoie agora em 2022. É bom lembrar que lealdade é uma coisa que tem que ser de mão dupla. Então, essas pessoas, assim, eu fico impressionado com a cara de pau, desse tipo de gente. Então, lealdade, gente, é uma característica muito importante e aí mostra também o caráter da pessoa. Então, por falar em caráter, e sempre que eu falei de valores, um desses dias, procurem aí aqui no Instagram, nesse canal, procurem os posts anteriores e vocês vão ver aí um dos dias que eu falei sobre valores, o que eu acredito. Então, assistam isso daí. É importante para vocês assistirem, que eu comentei a respeito de valores importantes. Eu, por exemplo, quais são os meus valores? Eu sei isso aí desde o tempo da academia. É simples, é coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Está escrito isso na academia, isso são os valores de todos os combatentes da Força Aérea. Eu sigo minha vida por aí. E isso soma-se ao que a gente luta hoje em dia aqui para defender o nosso país, Deus, pátria, família, liberdade. Então, quando você vê no meio delas, tem essa parte importante, a lealdade. Eu expliquei cada uma delas naquele dia. Então, dê uma revisada naquele vídeo novamente, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. E, somando aqui com o assunto de ontem, então eu já falei sobre a importância de estabilidade emocional, importância de lealdade, por que o presidente Bolsonaro me apoia aqui em São Paulo, por que eu estou cumprindo uma missão, participando dessa eleição, indo lá para o Senado, é uma missão pelo país, uma missão junto com o presidente Bolsonaro. Eu sou o candidato ao Senado aqui, apoiado pelo presidente Bolsonaro, e eu apoio o presidente Bolsonaro. Então, tem o outro candidato, que é o Márcio França, que ele apoia o Lula, ele é apoiado pelo Lula, ele defende as coisas que o Lula defende. Então, defende ideologia de gênero nas escolas, é isso que ele quer, é isso que o pessoal prega, do lado de lá, eles pregam, não é que pregam, mas vamos dizer assim, a gente sabe o que acontece, corrupção. Vamos falar daqui a pouco sobre essa parte de corrupção. Eles têm outras coisas de lá, que também que a gente não quer que aconteça, aqui, como por exemplo liberação de drogas e etc. Lembre quem são os nossos suplentes. É importante olhar os suplentes também. A escolha dos suplentes também dá uma dica, de que tipo de ideologia, que tipo de coisas são defendidas pelo candidato, e que tipo de caráter eles têm. Olhem os suplentes de cada um. Os meus suplentes, eu tenho o professor Alberto, que ele é um pastor evangélico, primeiro suplente, uma pessoa de caráter, uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, eu tenho um orgulho de ter ele como meu suplente. E tem a Cirlange, eu também tenho orgulho de ter como suplente. Ela também tem uma vida limpada, tem tudo de bom. Então, eu tenho orgulho dos meus suplentes. Olhe os suplentes dos outros, é importante isso aí, então, vamos começar a falar aqui da parte que eu falei ontem, para ver se a gente repõe um pouco do vídeo que foi perdido, Então, ontem eu estava falando a respeito da importância da troca, da mudança. Eu aqui, considerando o Senado de São Paulo, eu represento mudança, justamente mudança. Você olhar os outros políticos, que estão aí no hall de candidatos para o Senado, nós temos 11 candidatos, dê uma olhada, aqueles que representam mudança, eu represento essa mudança. E eu sou o único engenheiro do grupo, nada contra as outras profissões, mas a parte técnica é importante também. Então vamos começar falando um pouco sobre critérios para escolher um candidato, para você escolher de maneira lógica o seu candidato, para votar em alguém. Aliás, eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado, número 222, eu tenho que falar isso de vez em quando aqui para lembrar que às vezes que eles estão entrando, bem-vindos aí ao Diário de Bordo, que a gente faz todo dia a partir das 6, entre 6 e 6 e meia a gente inicia aqui falando sobre temas importantes, do dia a dia e agora durante a eleição também. Então, tem 7 critérios para você escolher bem um político, 7 critérios. Então, o primeiro critério é
o histórico de vida. Qual a história de vida do candidato? É uma história de vida inspiradora, é uma história de vida que ajuda as outras pessoas, né? Eu tenho o maior orgulho de poder, quando eu encontro aí pelas ruas jovens que falam assim: olha, eu me inspiro na sua vida. Aliás, não são tão jovens, agora tem gente de 30 anos falando assim: eu me inspiro na sua vida, eu consegui ter sucesso, tal, casei, tenho meus filhos, tenho minha família, tenho minha profissão, né? Isso foi graças à inspiração que o Senhor sempre me deu, então, que a sua história de vida me dá. Então eu tenho orgulho da minha história de vida, partindo lá de Bauru, né, sendo filho de um faxineiro, morando na periferia no começo, usando a educação e o mérito, o esforço próprio para conseguir subir na vida, realizar meus sonhos, chegar até ser o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul da Terra, ser ministro de Estado, né? Tudo isso, essa história de vida, né? É importante que você olhe e tenha orgulho da sua história de vida e que as pessoas tenham inspiração. Então, primeiro critério para você escolher um bom político, né? Olha a história de vida da pessoa. É uma história de vida que te inspira, que é uma história de vida que te dá orgulho. Segundo, a formação, né? Formação acadêmica. Esse político, ele tem formação acadêmica adequada, né, para exercer essa função. Lembrar que o Senado, Câmara Superior, é uma função extremamente importante para o Estado. Você tem que trazer negócios para o Estado de São Paulo, você tem que defender o Estado de São Paulo, você tem que discutir assuntos técnicos, você tem que ter conhecimento técnico, né? Você não pode ser qualquer um. A importância de alguns temas, e daqui para frente vai ser cada vez mais temas técnicos, como 5G, como implementação de inteligência artificial, né, como implementação de inteligência artificial nas escolas, qual a ética, de que forma você vai fazer isso aí, como que é o sistema, né, de que forma você vai colocar, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias para a área de segurança pública, para a saúde, como que a transformação digital pode ajudar na saúde, como que a ciência e tecnologia pode ajudar a criar um programa escudo aqui em São Paulo para proteger negócios importantes para São Paulo, para trazer acordos importantes com países, com outros estados, com cidades lá de fora, com instituições internacionais. Tem essa capacidade, tem conhecimento, né? No meu caso, eu sou formado na Academia da Força Aérea em Administração Pública, formado como piloto lá também. Eu sou formado pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma das escolas mais difíceis de entrar, uma das melhores escolas de engenharia do Brasil, e se bobear aí do planeta também, uma escola excelente. Eu tenho formação no Brasil, fora do Brasil, experiência lá fora. Por falar nisso, terceiro critério, né? E eu sou o único, vamos falar assim, eu sou o único engenheiro do grupo, né, de candidatos, né? E não preciso falar que eu sou o único astronauta, que isso aí seria redundância, porque
porque eu também sou o único astronauta do país, né, e da América do Sul, astronauta profissional da América do Sul e do hemisfério sul do planeta Terra. Então, onde eu vou, geralmente eu sou o único. Então, o Brasil nunca teve, obviamente, um astronauta no Senado. Os Estados Unidos já teve, o John Glenn, por exemplo, ficou 24 anos no Senado. Ele ajudou muito os Estados Unidos com o seu conhecimento lá. E aqui no Brasil a gente tem essa chance agora de ter um astronauta representando o estado de São Paulo no Senado Nacional. É estranho para mim falar isso, mas é estranho, tipo assim, eu sou o único cara que tem essa competência, né, como astronauta de estar ali. Quais são os outros candidatos? Bom, os outros têm formação, né, em que tem vários deles formados em direito, né, são advogados, né. Nós temos no Brasil 1.300.000 advogados. O Brasil é o país que tem mais densidade de advogados por população, se não me engano é 1 a cada 164 pessoas advogado. Nada contra, mas é importante ter, né, advogados em vários locais, mas eu estou só dando dados gerais para vocês entenderem isso aí. Nós temos também na concorrência agora para o Senado, pessoa formada em comunicação social. Nós temos historiadores, nós temos 2 historiadores, nós temos jornalista também, né? E se vocês analisam aí qual tipo de formação e qual tipo de pessoa, né, vamos dizer assim, de profissional vocês querem que represente o seu estado, né? E então, o que mais? Então eu falei, primeiro item, história de vida, segundo item, educação, né, formação acadêmica, terceiro item, currículo, né? Qual o currículo do candidato? Tem um currículo que já demonstrou que tem comprometimento com o país, comprometimento com as pessoas do país. Algum deles já colocou a vida pelo país, literalmente, está disposto a doar sua vida para proteger as pessoas do país, né? Olhe meu currículo, já fiz isso na vida, fui piloto de combate, né? Eu sou astronauta, já muitas vezes já carreguei com muito orgulho a nossa bandeira e até fora do planeta, então veja o currículo do candidato, né? Veja o que fez, veja lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e no Ministério das Comunicações as realizações que nós fizemos. Aliás, num desses vídeos de manhã, eu falei, num deles tem aí, se procurar aqui nesse canal, @astro.0, inscreva-se no canal, né? Um desses diários de bordo eu falei a respeito das realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Tem lá os relatórios de gestão anuais também, que são oficiais. Então, dê uma olhada lá nos relatórios de gestão para ver como foi feito, quanta coisa foi feita durante uma pandemia, inclusive, né? Então, é importante vocês verem o currículo das pessoas, né? Qual é o currículo, o que essas pessoas fizeram pelo Brasil. Quarto, né? Veja a ficha corrida, vamos chamar assim, né, de cada uma das pessoas. Isso é fácil, você vai lá, digita no Google, né, o nome do candidato, digita processos, por exemplo, o João da Silva processos, ou o João da Silva investigações, e você vai ver ali no Google, vai te mostrar, né, tudo isso. O Google, aliás, ajuda muito você fazer todas essas pesquisas, né? E não precisa só o candidato, pesquise os suplentes também, pesquise os suplentes, olha lá, vê o nome dos suplentes, pesquise os suplentes, veja a ficha corrida dos suplentes, veja a ficha corrida dos candidatos, para você ver. A gente precisa eliminar a corrupção do país. E qual a maneira de a gente fazer isso? Bom, primeiro que cada um de nós precisa fazer as coisas com ética, ensinar para as nossas crianças ética, honestidade, e isso aí, à medida que a gente vai fazendo isso, a corrupção vai ficando para trás, porque tudo nasce em casa, na educação de casa, né? Uma pessoa que tem educação, que tem uma boa educação, não vai não vai tirar o lápis do amiguinho na escola, né? Se ele achar uma carteira na rua, ele devolve. Então, uma pessoa que tem isso, faz as pequenas coisas da maneira correta, nas grandes coisas também vai fazer da maneira correta. A pessoa que vai ali, rouba o lápis do amiguinho, que pega uma carteira com dinheiro e guarda para você, ou tira o dinheiro e joga a carteira fora, esse tipo de comportamento, quando essa pessoa tiver chance, tiver liderando um ministério, sei lá, como deputado, como prefeito, como governador, essa pessoa vai ter um comportamento ruim também. Então,
olhe o comportamento, então a gente precisa começar a ensinar o comportamento correto para as crianças. Então, olhe a ficha corrida. A maneira correta de agir, não é uma maneira ética de agir. Então, em vez de atacar o outro candidato, tem que mostrar propostas. Eu já mostrei algumas nesse canal, se vocês observarem nas minhas entrevistas, eu sempre falo de propostas. Às vezes o repórter vem e pergunta uma série de coisas, eu sempre apresento as minhas propostas. É importante apresentar. Apresentar propostas, e aqui nesse canal eu vou apresentar muitas delas ainda até o dia da eleição. Então, apresentar propostas é muito importante. Então, olhem as propostas dos candidatos. As propostas são adequadas, elas trazem realmente coisas viáveis para o estado de São Paulo, para as pessoas, para ajudar a reduzir o número de pessoas na rua,
ajudar as pessoas que precisam, as pessoas em estado de vulnerabilidade, ajudam a criar emprego, ajudam com a educação, ajudam a criar melhores condições para pessoas comprarem, terem emprego e comprarem as coisas, terem dignidade, né? E assim por diante, ajudam isso aí. Então, olhem as propostas dos candidatos. Sexto, olhem o caráter do candidato. E o caráter, como eu falei agora há pouco, ele é indicado pelas pequenas coisas. Aquelas pessoas que a maneira como elas tratam as outras pessoas, com falta de respeito, por exemplo, esse tipo de coisa já vai dando uma demonstração do tipo de caráter daquela pessoa. Olhem como essa pessoa fala, o que ela demonstra. O caráter é demonstrado nas pequenas coisas. E olha, o poder, ele não transforma as pessoas, o poder só mostra quem é a pessoa. Pode ter certeza, a pessoa que com pequenas coisas ela te engana, com pequenas coisas ela fica criando fake news, ela fica criando coisas ruins a respeito de um outro candidato, fica inventando coisas, não é falar a verdade, é inventar coisas para tentar ter vantagem. Aquela pessoa que quando tem chance você vê que ela vai tentar usar algum subterfúgio, isso aí já demonstra um caráter ruim. Então olhem o caráter da pessoa, muito importante isso aí para escolher. E por último, veja a sua afinidade, né? Se você tem empatia com aquela pessoa, se você olha para aquela pessoa, né, e você sente confiança, você tem empatia, isso é muito importante. Cuidado para não usar só esse termo, porque tem muito político que é muito carismático, muito empático, né? Cria muita empatia, mas você vai ver, a pessoa no final das contas é um ladrão ali, já fez um monte de coisa errada. Então cuidado também com isso, né? Você tem que usar aí o discernimento, use esses 7 critérios, que isso te protege, né, daqueles políticos que são muito simpáticos, mas no final tá ali roubando o seu dinheiro. A gente conhece alguns países, né? Acho que vocês já devem ter visto isso aí no passado recente aí nas últimas décadas aqui no país. Por falar nisso, então vamos falar um pouquinho a respeito desse tema de corrupção para a gente fechar, né? Como é que você descobre corrupção? A gente tem agora 15 dias para a eleição. Tem muita gente que está indecisa a respeito ainda, vou votar em fulano, em ciclano. Tem muita polaridade, né, no nível nacional, com o presidente Bolsonaro, com o Lula. Tem polaridade aqui no estado de São Paulo, lá com o Tarcísio, com o Haddad. Tem polaridade no Senado, comigo, representando o Bolsonaro, com o Márcio França, representando o Lula, né? Então essas polaridades causam... tem pessoa que fala assim, puxa vida, mas eu ainda estou indeciso, não sei o que fazer. Então vou precisar de cada um de vocês, né, que votem em mim. Isso é a primeira coisa, eu preciso do seu voto. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato a senador aqui em São Paulo, número 222. Mas eu também preciso que vocês convençam as pessoas que estão indecisas. Como é que você convence as pessoas? Ou aquelas pessoas que deixam para a última hora, que vai lá no último dia, pegam um santinho do chão, ou pegam com amigos, você vai votar em quem? Eu vou votar no fulano. Então eu vou votar no fulano também, né? Então, não, você precisa agora já conversar com essas pessoas, falar com os indecisos, mostrar para eles a coisa correta, mostrar os fatos, para trazê-los do lado correto, para votar aqui junto conosco, né? E outra coisa, tem aqueles que às vezes estão iludidos com o canto da sereia, né, de socialismo, de comunismo e coisas assim. Então esses daí precisam ser convencidos, você precisa mostrar para eles o que é socialismo, o que é comunismo, o que representa essas... argumento para essas pessoas que estão indecisas ou estão pensando em votar no PT, na coligação do PT, né, sem saber exatamente o risco que eles estão correndo, né, para eles, para a família, para o Estado, para o país, né, fazendo esse tipo de voto errado, né? E também é importante que vocês falem com eles com argumentos, né? E tem muito jovem iludido, porque o jovem não viveu a parte, né, dos governos do PT aqui no estado. Aliás, né, tem gente, né, eu não vou falar nome de pessoas, né, que inventa assim, fala, pô, não, porque o astronauta ele tem um comprometimento com o Lula, porque quando ele foi ao espaço, o Lula era o presidente. Isso é uma balela, né? Eu não devo absolutamente nada para o Lula, né? Quando eu fui selecionado
para o programa espacial, quem era o presidente era o Fernando Henrique, né, Cardoso, né, lá atrás, em 1998. E outra coisa, lembra que eu sou um piloto de combate? O Lula pagou 10 milhões para ele voar. Não foi o Lula que pagou, ele tirou do bolso dele, embora talvez ele tenha isso, mas ele tirou do bolso. Não, o que acontece é o seguinte: eu como piloto de testes, por exemplo, eu voava aviões que custam 30 milhões de dólares. Isso aí quem tirou foi o presidente do bolso? Não, isso é uma propriedade do povo brasileiro, isso é uma propriedade da Força Aérea Brasileira. Eu cumpro a minha função operacional, minha função institucional como piloto de teste, piloto de combate, para voar os aviões, e esses aviões eles fazem parte do financiamento, vamos dizer assim, do país para manter a Força Aérea funcionando. Não é pelo presidente, eu estava um pouco ligando quem que era o presidente, eu tinha que cumprir a minha função operacional. Então, e o Fernando Henrique, na época lá, cumpriu a função de presidente, função operacional de presidente, manter o programa espacial. Na época do meu voo, mesma coisa. Podia custar $1, podia custar 1 trilhão, podia custar o que fosse, É um investimento feito pela Agência Espacial Brasileira. Eles cuidam da administração, eu era da parte operacional, então eu cumpro minha função operacional, minha função institucional, e o presidente Lula, na época, cumpre a função institucional de presidente para manter o Ministério de Ciência e Tecnologia funcionando, para manter o Ministério de Ciência e Tecnologia mantém a Agência Espacial funcionando, que decide decide manter o programa espacial e decide fazer uma missão na estação espacial. Eu, como astronauta, cumpro a missão. Então não tem nada a ver com o presidente, podia ser qualquer um, tá? Da mesma forma, se eu morresse durante a missão, tivesse uma explosão do foguete, eu morresse, a culpa seria do presidente? Então não seria do presidente a culpa. Eu estava cumprindo a minha missão e o risco faz parte da missão, Então se eu morresse, era parte da missão, não era culpa do presidente também, da mesma forma que não era mérito do presidente eu fazer a missão, Então acho que está bem explicado essa coisa, Então vamos lá falar de corrupção aí dos anos do PT. Eu não gosto muito de falar isso, mas de falar sobre isso, eu não gosto da parte negativa dessas coisas, mas é importante que vocês tenham consciência disso para poder falar com as pessoas e relembrar o que aconteceu nos anos aqui do PT. Então vamos lá, vou relembrar só algumas das coisas para que vocês tenham. Eu vou te dar uma dica, procure aí na internet sobre os assuntos que eu falar, anote, procura no Google, procure informação, que aí vocês vão ter esses dados mais precisos para convencer as pessoas, especialmente os jovens que estão iludidos. Primeiro, sobre socialismo e comunismo. Socialismo e o comunismo são sistemas econômicos sociais, não são nem forma e nem regime de governo, mas são sistemas econômicos sociais que geralmente de forma geral, aconteceu em todos os países que tentaram implantar esses sistemas econômicos sociais. Os países foram à bancarrota, eles destruíram a economia do país, perderam empregos, o país se tornou um país dependente dos outros, se tornou um país com fome, com todo tipo de coisa ruim. Exemplo, o próprio Cuba, que passou muito tempo fechada, o pessoal vivendo ali. Olha os carros de Cuba, não tinha nenhum tipo de renovação de frota, nada disso. A população vivia subjugada pelo governo, e assim por diante. E veja a Venezuela, que é um dos países mais ricos da América do Sul, e se tornou aí um dos países mais pobres, onde as pessoas passam fome, as pessoas fogem para o Brasil, desesperadas, fugindo de lá, de um regime onde elas não têm emprego, não têm comida, não têm liberdade, não tem nada disso. Então esses sistemas sempre causam isso aí. Agora nós temos aí no caminho para se tornar também um país de terceira classe, vamos chamar assim, um país desse tipo, Colômbia, depois vai ser o Chile, nós já temos a Argentina, nesse ritmo, com a economia já destruída. E por que acontece isso? Acontece pelo seguinte, não tem como o comunismo ou o socialismo dar certo. Primeiro porque as pessoas não querem ser iguais, cada pessoa quer ser diferente. Se todo mundo quiser ser igual, por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples, mas dá para entender. Se todo mundo quisesse ser igual, ninguém colocaria uma tatuagem, por exemplo, para se diferenciar da outra. Coloca tatuagem por alguma razão, ela quer demonstrar alguma coisa. As pessoas trabalham, elas querem ter o seu trabalho reconhecido. Então, se você
igualar todo mundo, não tem sentido em você buscar melhorar na vida. Você sabe que qualquer coisa que você faça não vai te distinguir, você não vai ter sucesso, você destrói o sonho das pessoas, você destrói a capacidade da pessoa em ter sucesso através do seu trabalho, através do seu conhecimento. Então, dá para notar que a nível intrapessoal, o socialismo e o comunismo não dá certo, mesmo porque à medida que esses sistemas vão sendo implantados, a população vai sendo esmagada, em termos de qualidade de vida, em liberdade, e alguns que fazem parte da elite dominante vão formando uma oligarquia, e oligarquia é uma forma de governo que é uma distorção da aristocracia, vai formando essa oligarquia. Então tem alguns que dominam tudo, tem dinheiro, que tem muito dinheiro, muito dinheiro, e o restante da população passa fome. Esse é o final da história, quando você implanta esse sistema socialista ou comunista no país. No sistema socialista, o governo, ele controla todos os meios de produção, e bens. Ele não controla apenas as suas roupas, a sua casa, por exemplo, mas ele controla todo o resto. E com isso, o governo vai crescendo de uma forma gigantesca, vai se tornando insustentável, os gastos públicos vão para a estratosfera, a dívida aumenta de um valor gigantesco, as empresas vão sendo esmagadas, ninguém mais tem como pagar imposto, porque o imposto tem que subir muito para poder manter um governo ineficiente muito grande. E as empresas desaparecem, com elas desaparecem os empregos, só ficam os empregos no governo. Para manter os empregos no governo, o governo vai ter que imprimir dinheiro, porque ninguém vai ter dinheiro para pagar imposto, só o imposto das compras das pessoas. Ou seja, é a mesma coisa você tentar empurrar esse carro, ou empurrar um vagão de trem de dentro do vagão de trem. Para quem entende física, aí você sabe que não tem jeito, você vai ter que sair fora do vagão para poder empurrar o vagão. Você tem que ter um outro ponto de referência, outro referencial. Então o governo, se pagar imprimindo dinheiro, não dá certo. Ele precisa de empresas, para empresas gerarem bens, gerarem serviços, gerarem impostos, e esses impostos pagam o governo, que aí sim tem dinheiro para poder investir em educação, em segurança, em saúde e etc. E, inclusive para dar apoio às pessoas mais vulneráveis. Se é o próprio governo que vai gerar emprego e esse emprego vai pagar o imposto para o governo, você vê que, obviamente, eu até dou risada, porque é uma coisa tão absurda que não vai dar certo isso aí. E o que vai acontecer? A inflação vai subir, os empregos vão desaparecer nas empresas privadas, as empresas privadas desaparecem, os empregos no governo vão ficando cada vez mais... todo mundo vai ter que trabalhar, e os salários vão ficando ridiculamente pequenos, não se tem dinheiro para pagar mais nada, nem nada é produzido da forma correta, as pessoas vão ficando cada vez mais, o grupo de vulneráveis vai aumentando cada vez mais, o país aumenta a inflação e tudo isso vai para o buraco. É assim que acontece nos países, nos sistemas socialistas. O comunismo é ainda pior, o comunismo é pior do que o socialismo, porque o comunismo, ele tem toda essa parte de ruim, mas além disso, no comunismo você não tem direito nem às suas roupas ou às suas casas. Tudo é posse do governo. Tudo é do governo. Você não tem empresa, você não tem patrimônio, propriedade, casa, roupa, tudo é do governo, Ou seja, aí não tem liberdade, você não tem liberdade de expressão, igrejas são fechadas, a gente está vendo isso na Nicarágua, empresas são fechadas, a imprensa não tem liberdade, todos os veículos de imprensa são fechados, fica só a imprensa oficial do governo, que ninguém pode falar mal, não pode ter contraditório, e contraditório é importante em todo o país, liberdade de imprensa é importante, liberdade de expressão é importante. A gente já está vendo algumas coisas dessas aqui no país, algumas indicações disso. Então dá medo de você ver aí o Brasil se entrar nessa trenzinho aí de Venezuela, Colômbia, Chile, Argentina. Já imaginou o Brasil entrar nisso aí? Acabou, a América do Sul acaba. O Brasil é uma economia enorme, já é a décima economia do planeta, tem um PIB aí de 1,6 trilhão de dólares, e tudo isso aí vai para o buraco.
empregos. A gente está conseguindo aqui no Brasil agora, com um governo liberal, de uma economia liberal, com uma democracia republicana, representativa, é a melhor tipo que existe, com liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade para criar o seu negócio, propriedade protegida. Você vê o MST, não tem, antigamente era 20 invasões por dia ou por mês, agora tem 1.200.000 empregos, criados com carteira assinada. E olha que nós passamos por uma pandemia. O país teve agora o PIB, um aumento de 2,5% no PIB, contrário a todas as opções negativas, as opiniões negativas do pessoal tentando colocar que o Brasil não ia se recuperar. Não, o Brasil está se recuperando mais rápido que os países desenvolvidos. Do G20, por exemplo. O nosso país, tem aí uma pujança do agronegócio muito grande. O agronegócio são pessoas honestas que trabalham pelo país. Nós temos da agricultura mais sustentável, do planeta. Nós temos uma rede, um grid de energia renovável, que dá inveja ao restante do planeta. No nosso caso aqui, 74% da energia do país é energia renovável, 26% é não renovável, que é exatamente o oposto do restante do mundo, que só 26% é renovável e 74% ainda depende de combustível fóssil, carvão, depende de energia suja. O Brasil é um exemplo nessa área. Veja lá a Alemanha, agora está tendo, por causa da guerra da Ucrânia, a Alemanha, que foi um país que estava pregando 100% de energia renovável, agora teve que retornar isso precisa reduzir, precisa ter regeneração. Então o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, por exemplo, tem um programa chamado Regenera, que trabalha em todos os biomas, mas principalmente na Amazônia, usando a melhor ciência para ensinar a recuperar. Então não tem desculpa, a gente sabe como recuperar a Amazônia, a gente sabe como recuperar, e precisa ser feito. Isso precisa ser feito nos estados.
ser feito naquele cinturão ali, sem dúvida nenhuma, e vai ser feito, né? E se a gente olhar o nosso país, a gente tem tudo para ser o melhor país do planeta. Então a gente não pode cair, né, na armadilha do socialismo, do comunismo. A gente precisa defender o nosso país aqui, a gente precisa colocar, manter um sistema liberal, né? O Paulo Guedes, esse pessoal fala que eu brigo muito com o Paulo Guedes, né? Eu brigo para o orçamento da ciência, sem dúvida nenhuma, assim como os outros ministros defendem os orçamentos dos outros ministérios. Mas o Paulo Guedes é um cara excepcional, um cara que tem um trabalho magnífico aí na recuperação do país. Você acha que isso aí está acontecendo por obra e graça, né, de algum milagre? Não, está acontecendo porque o Ministério da Economia tem trabalhado muito para recuperar o país, para produzir emprego no país. Os ministérios trabalham em conjunto, o Ministério de Ciência e Tecnologia também, ajudando na subvenção de empresas para produzir empregos, startups, micro, pequenas empresas. Isso tem sido feito um trabalho em conjunto. Quando eu digo assim, eu brigo com o Paulo Guedes, ele é meu amigo, eu brigo no sentido de defender o orçamento da ciência, defender o investimento nisso, e faz parte, isso é saudável, né? Mas o Paulo Guedes faz um trabalho muito bom aqui para o nosso país e está trazendo essa vantagem toda aí para o país em relação aos outros. É como se tivesse uma corrida de Fórmula 1 e teve um acidente que foi a pandemia, todas as ações. E lembrar que o Senado tem uma influência né, nas próximas reforma tributária, por exemplo. Então é importante isso aí. E vamos falar um pouco sobre corrupção. Então eu acabei entrando aqui por outro lado, mas vamos falar, para terminar aqui, que já passei do tempo, falar sobre corrupção. Então vou lembrar algumas dos fatos de corrupção das épocas do PT, para que vocês tenham esses dados e assim para as pessoas. Então vamos lá, sobre corrupção. Lembra do mensalão, né? O mensalão era como o nome diz, era uma mesada paga pelo governo do PT para parlamentares. Recebiam cerca de 30 mil por mês para votarem a favor do governo. Então foi denunciado isso aí pelo que era deputado na época, né? Que era o Jefferson, né? E Roberto Jefferson. Então tudo isso veio à tona. Isso, olha só, eu vou falar que às vezes o outro lado, né, o PT, etc., falam que teve corrupção no governo Bolsonaro, né? Aí falam do Milton lá, da educação e etc. Mas ainda não foi provado nada disso. Isso aí precisa ser provado, tem suspeitas, tem investigação, precisa ser visto. Agora, quando eu estou falando de mensalão, isso foi provado, teve todas as provas, teve julgamento, condenação. Então isso aí é corrupção de verdade, né, lá no governo do PT. Então mensalão, olhem na internet, procurem aí mensalão e vocês vão ver, as pessoas vão ver o que aconteceu e tudo mais. Vamos lembrar de outro importante também, né, toda a corrupção do Ministério dos Transportes na época do PT, né, envolvendo o Sérgio Pimentel e outras pessoas lá que trabalharam, né, nessa corrupção do Ministério dos Transportes. Procurem aí, então, corrupção no Ministério dos Transportes, mais ou menos na época de 2011, né, mais ou menos 2011. Procurem lá, isso vai envolver o DENIT lá na época, o DNR, né? Muita coisa foi feita ali na corrupção no Ministério dos Transportes também. Aí teve vários casos ali envolvendo
ministros, né, do PT, né, como na época lá o Pallotti, né, o enriquecimento ilícito do Pallotti, envolveu até um caso de um jardineiro. Então procurem isso aí também, né, procurem também os casos envolvendo o Zé Dirceu como ministro da Casa Civil, né, que também tinha lá muita coisa. Então procurem a corrupção pelo PT, com o Zé Dirceu, né. Procurem também, né, no Ministério, na época era assessor lá de Minas e Energia, a Dilma era a ministra de Minas e Energia, também a assessora lá que teve também um caso de favorecimento, né? Então procurem também isso aí. Procurem o Petrolão, né? O caso de corrupção na Petrobras. Então esse caso da Petrobras envolveu, né, várias pessoas. Vocês lembram do Severo, vocês lembram de vários, então teve na TV há muito tempo e foi acusado, denunciado, comprovado, julgado, condenado, e as pessoas começaram a devolver o dinheiro. Então procurem aí, essa é a corrupção da Petrobras, e isso aí teve um rombo para o país de dinheiro público, podia ter sido usado para educação, para construir escola, para melhorar salário de professor, para melhorar a tabela do SUS na saúde, por exemplo, para melhorar tanta coisa que está errado nesses setores. E foi um rombo de 49 bilhões de reais. 49 bilhões de reais, né? Para ter uma ideia, o dinheiro de investimento para o estado de São Paulo é de 27, no orçamento atual, de 27 bilhões. Ou seja, dá quase 2 vezes o recurso para investimento no ano no estado de São Paulo, né? Do orçamento total do Ministério, de 287 bilhões de reais, 27 bilhões são para investimento. O outro recurso, lógico que tem todas as aplicações, são 42 bilhões para saúde no estado de São Paulo. Você vê, é mais recurso que foi roubado da Petrobras do que todo o orçamento da saúde do estado de São Paulo, né? O orçamento discricionário do Ministério de Ciência e Tecnologia, esse ano, 2022, ele foi para 6,7 bilhões. Então, vamos supor aí, aproximadamente 7 bilhões, né? E a gente falou aí de um rombo de 49 bilhões, né? Então dá várias vezes o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Isso foi roubado da Petrobras. Aí vê no tempo do PT, né? Aí vê os rombos nos fundos de pensão. Veja o rombo nos fundos de pensão no tempo do PT. Vou falar 4 deles aqui, eu não tenho o valor exato, mas o total dos 4 chega a 51 bilhões. Então eu vou falar, vocês pesquisem aí, o rombo no fundo de pensão dos Correios, da Postales lá dos Correios. Procurem aí, fundo de pensão Postales, Correio, PT, rombo, né? Quanto que foi? Acho que foi 5 bilhões só nesse daí da Postales. E até hoje os funcionários têm que ficar pagando do bolso para cobrir esse rombo feito, né, pelos políticos lá da época do PT, né? Vejam o rombo do BNDES, o rombo da Caixa Econômica Federal, o rombo da Petrobras, também do fundo de pensão da Petrobras. Se somar tudo, dá 51 bilhões. Soma 51 bilhões desses rombos dos fundos de pensão, com mais aproximadamente 50 bilhões do Petrolão, só aí já são 100 bilhões de roubo, né, do dinheiro público, né, no governo do PT, né, que poderia ser usado para muita coisa, muita coisa mesmo, né? Então, gente, pesquisem essas coisas, falem para as pessoas, né, sobre isso aí, aqueles que estão iludidos aí, pensando em votar no PT, principalmente os jovens que não sabem o perigo dos. Então, um abraço a todos vocês, vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo. Hoje chacoalhou bastante, estão a bordo aqui realmente aí, ó, da estrada, né? E compartilhem esse vídeo, né? Peço o seu voto, peço que vocês também votem no nosso presidente Bolsonaro 22, nosso Tarcísio número 10, né? E nos deputados que nos apoiam.